dia. Jornal Jangadeiro. Debate. Agora 10 horas e 5 minutos. Há quem diga que o quintou vai ser o novo sextou. E aí, Carla Moura? Gostou desse novo quintou aí? Esse redesenho da jornada de trabalho não parece ser apenas uma tendência, já que aqui o Brasil também foi escolhido pela consultoria Reconnect Happiness, organização 4-Day Week Global também, para receber um teste da possibilidade de jornada de apenas 4 dias. Imagina isso, você trabalhar de segunda a quinta. Ou de terça a sexta. Ou de terça a sexta, né? Mas tem ônus e bônus, que é isso que a gente vai trazer aqui. O experimento foi feito no Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Austrália, outros países também. A consultoria defende que esse modelo pode alavancar a qualidade de vida dos colaboradores, ao mesmo tempo incrementar a produtividade. Produtividade das pessoas pode aumentar por conta aí do mais tempo livre, né? Mas como isso seria possível? Mesmo sem o teste, algumas empresas, inclusive, já estão adotando esse sistema, como a Carla falou até no bloco anterior, né? Depois o redesenho da forma de trabalhar vem desde a pandemia, né? Modelo híbrido, home office, enfim. E agora esse novo redesenho aí, esse modelo da redução da jornada de trabalho. Algumas empresas já estão adotando esse sistema sem redução proporcional de salário, pensando justamente aí no bem-estar dos trabalhadores. Quintou, semana de trabalho de 4 dias, é o tema do nosso debate de hoje. Tem a participação de Daniel Camurça, ele é doutor em História Social, professor do curso de Direito da Unifor. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo convite. Gostaria também de parabenizar e felicitar o professor Paulo por estar aqui presente, também uma grande oportunidade de aprendizado e espero contribuir da melhor forma possível. Pois é, obrigado. O Paulo é o nosso outro convidado. Paulo Henrique de Oliveira Alves, ele é vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará. Bom dia, Paulo. Bom dia, Yuri. Bom dia, Carla. Bom dia, professor Daniel. Saudar todas as pessoas que nos ouvem, os internautas que estão ligados aí conosco. É uma satisfação receber esse convite para a gente discutir esse tema tão moderno, né? Tão novo e, ao mesmo tempo, tão importante. Obrigado também. Olha, você também pode participar, tá? Você que está acompanhando aí a Jangadeiro Band News FM, acompanha o debate tanto na 101.7, como também no YouTube, Twitter, Facebook do Jornal Jangadeiro. Lembrando também que você participa da programação no 981543814. Pode mandar mensagem também no chat do YouTube do Jornal Jangadeiro, que a gente já está aqui a postos também acompanhando os seus comentários. Desde cedo está chegando o comentário, a gente vai trazer também ao longo da programação. Eu queria a primeira pergunta para vocês, né? Assim, o que vocês acham desse projeto da redução da jornada de trabalho para 4 dias? Seria apenas uma tendência ou realmente merece essa discussão? Começar pelo professor Daniel. Bem, em primeiro lugar, o que eu destacaria é que esse projeto, nesse desenho, ele parece ser novo, mas a ideia, na verdade, não é. Nós temos exercícios profissionais e trabalhistas, por exemplo, em países de cultura anglo-saxônica, de 6 horas por dia. E isso não é novo. Então, por consequência disso, esse desenho, ele na verdade tem a ver com uma nova configuração para resolver problemas atuais e concretos e que certamente traz desafios porque precisa ser adequada à cultura brasileira. A gente perdeu o contato com o professor. Professor, você está ouvindo bem? Perfeitamente. Tá ótimo. Vou passar agora para o Paulo. O que você acha dessa... Como o professor falou aí, professor Daniel, né? Embora tenha ganhado destaque agora, né? Mas algumas profissões, alguns locais já utilizam esse modelo. O que você acha desse projeto da jornada de trabalho? Pegaria aqui no Brasil? Apenas uma tendência? Olha, Yuri, a gente falar da realidade brasileira, né? Que a gente se depara vez por outra aí até com notícias de mão de obra escrava, que você lida com sobrejornada, um número absurdo de acidentes de trabalho, de doenças relacionadas ao trabalho, a rotatividade do Brasil é muito alta ainda.
Sem dúvida é um desafio imenso, né? Sobretudo para o empresariado brasileiro, né? Abrir os olhos do que o mundo está experimentando. É claro que o que a gente tem lido e visto por aí são situações pontuais, né? Que representam uma quantidade pequena ainda de trabalhadores, pelo menos no que a gente vê de estudo, né? Nas pesquisas, mas pelos resultados que a gente tem visto, né? Percebido, eu acho que é uma coisa que vai pautar o dia a dia das negociações do trabalho no Brasil. A gente já tem notícia de que algumas categorias, né, nas reivindicações do ano passado, trouxeram essa questão da redução de jornada, que não é novidade aqui no Brasil, né? A gente já percebeu que a luta sindical dos trabalhadores, né, já discute uma redução de 44 horas, que é o limite previsto na Constituição, para 40 horas. Já teve até projeto de lei nesse sentido. Eu acho que emperrou a época, foi no começo da década passada. Mas, sem dúvida, eu acho que isso vai permear os nossos dias, com certeza, no mundo do trabalho. Você falando sobre essa questão, né, dos problemas do Brasil, as leis, o Brasil é conhecido aí pelas leis trabalhistas, por proteger muito o trabalhador. A CLT é um exemplo disso, né? Mas é justamente por essa discussão, né? A prática dentro da CLT, as leis trabalhistas estariam prontas para esse tipo de redesenho, né? Lembrando aí que você acabou de falar, né, Paulo, de tantos problemas que ainda precisam ser resolvidos. Não, sem dúvida, Yuri. E no nosso caso, assim, é um ponto de vista pessoal meu, eu acho que a legislação trabalhista brasileira, ela não tem nada de muito protecionista, sabe? Ela é garantista de que o sistema funcione, que o capitalismo funcione, né? Você tem que ter o mínimo de garantias. Agora, com a reforma de 2017, que nós tivemos uma reforma profunda, eu vejo que precarizou muito mais os direitos, né? Hoje em dia a gente fala de categorias aí que trabalham 12, 14 horas por dia, né, que são os profissionais que trabalham aí submetidos ao aplicativo. Sem dúvida, a redução da jornada para 4 dias por semana, ela é um desafio, mas eu acho que ela é muito válido quando a gente fala em conscientização, em maior produtividade, que é o que se tem percebido nas pesquisas, nos estudos. A rotatividade tem diminuído, né? A diminuição de falta ao trabalho tem diminuído, consequentemente, o lucro para algumas empresas, né? Hoje, eu acho que o mundo do trabalho, né, na visão moderna, ela valoriza muito o capital humano, né? O foco no bem-estar do trabalhador e a relação de trabalho, por consequência, vai melhorar, né? Professor Daniel. Eu concordo demais com o que o Paulo observou para nós, principalmente por quê? Porque quando nós olhamos para a história do trabalho no Brasil, a primeira coisa que deve ser observada é que nós não conseguimos não queremos nos libertar da cultura escravocrata. Então, as empresas elas precisam mudar muito no que diz respeito à sua cultura organizacional. Isso porque nós encontramos tanto no universo formal... Bom dia a todos. Só não tá... Eu não entendi. Oi, professor. Desculpe, pode falar, que teve uma interferência aqui. Pode continuar. Tá. Desculpa. E aí, o que é que ocorre? Então, nós temos uma cultura escravocrata que ela ainda está presente dentro da lógica das organizações. Se você ler, por exemplo, só um pequeno parâmetro, o que os trabalhadores e colaboradores estão dizendo no Instagram, você vai perceber o quê? Que existe a cultura do ser servido. Aquele que deveria ter a função de líder ou de gestor, ele não cumpre esse papel. Ele espera que o colaborador, de alguma maneira, seja eternamente grato e conveniente com a postura pessoal dele. As empresas têm dificuldade em organizar uma logística de reuniões, por exemplo. Eu mesmo, como consultor externo, já atuei em algumas empresas e passa-se horas fazendo uma reunião que poderia durar meia hora.
Um problema bem grave também que nós estamos vendo é a maneira como as empresas estão se comunicando com os colaboradores em relação às mídias sociais, WhatsApp, por exemplo. Vocês sabiam, pessoal, que existe uma prática nas empresas delas passarem tarefas sexta-feira às 3, 4 horas da tarde? Então, é impossível um colaborador ter saúde mental se, durante os 3 primeiros dias de semana, o ritmo é desacelerado, poucas tarefas a serem feitas, e aquilo que de fato precisa ser resolvido é passado para ele na sexta à tarde. Ou seja, alguém do ponto de vista da gestão e do gerenciamento deveria ter orquestrado melhor essa tarefa durante a semana e não fez. E a consequência disso é que você tem um desgaste emocional, psicológico, profissional, você tem uma tomada de tempo muito grande dos trabalhadores para resolver problemas que poderiam ser resolvidos num tempo muito menor. Então, é preciso se libertar dessa maneira de lidar com a dinâmica do trabalho. As leis trabalhistas são necessárias, são importantes. Nós tivemos uma precarização que dificultou a dinâmica da relação do trabalho. Muitos trabalhadores se viram obrigados a se dirigirem à informalidade ou à autonomia, né, o meio autônomo, exatamente porque era insustentável se manter numa dinâmica de trabalho que toma grande parte do tempo dele na semana e no fim de semana, levando em consideração o salário, que não compensava a dinâmica de trabalho realizada, e que, por isso, ele se realocou para outras instâncias, e ainda muitos deles em meio a uma pandemia que trouxe mais problemas ainda. Então, professor, assim, ouvindo o senhor falar, né, então a gente pode até deduzir que esse projeto de redução de jornada pode ser algo, vamos dizer assim, para poucos, né? Talvez privilegiados, vamos dizer assim. Infelizmente, será? Não sei, é uma pergunta intrigante. Eu não observo exatamente dessa maneira. Eu acredito que depende da maneira como a empresa, de alguma maneira, vai se organizar dali para frente. Por exemplo, ao meu ver, pensando sobre o tema, qual deve ser o papel da empresa que vê como possibilidade resolver os problemas dela em relação ao turnover, resolver o problema dela em relação a problemas de saúde mental dos seus colaboradores, resolver o problema em relação a deslocamento dos colaboradores. Ela tem que desenhar um projeto claro. Ela tem que pensar exatamente sobre qual é o seu ramo e como maximizar a atividade de forma inteligente. Porém, a empresa precisa se lembrar que tem uma regra importante, 100-80-100, ou seja, é a manutenção de 100% do salário, no qual, para que o trabalhador, em 80% do tempo, consiga alcançar 100% do resultado. Então, a empresa não vai fazer uma alteração se ela diminuir o salário. Ela tem que manter o salário, por quê? Porque a questão é ganho de produtividade. Então, a meu ver, o desafio aí é do gerente, ou seja, do gestor. Os líderes é que precisam entender, do ponto de vista da estratégia, o que eles estão elaborando. E, para isso, precisa ser definido regra clara, principalmente a partir do normativo que nós temos aí, ou deveríamos ter aí estabelecido. As metas, elas também precisam ser bem delimitadas. As empresas estão encontrando problemas em que o colaborador fica ali 8, 10 horas dentro da empresa para um trabalho que ele consegue resolver com certa velocidade e fica-se ali horas e horas em reuniões, horas e horas respondendo e-mails, horas e horas para definir coisas que poderiam ser feitas de maneira mais inteligente. Por fim, não menos importante, tem que haver treinamento para maximizar resultados. Ou seja, não adianta você simplesmente dizer colaborador trabalhe mais rápido. A questão não é essa. A questão é que precisa haver uma logística, uma cadeia interna, é preciso haver comunicação interna para que a organização do tempo seja inteligente, não seja desgastante e que as metas sejam alcançadas. Paulo Henrique. Bom, a gente tem visto, outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, é que nessas pesquisas que estão sendo feitas, nesses experimentos,
eu tenho visto empresas de ramos diferentes, né? Porque existe uma dúvida se determinado ramo consegue ou não. E aí vem na pergunta, na indagação que você fez, né? Seria uma coisa para poucos, né? E a gente viu que tanto empresas, né, em ramo imobiliário, empresa de eletroeletrônicos, que são gigantes mundiais, empresa de fast food, empresa... no Brasil, a gente tem notícia de que é uma empresa que trabalha com essa coisa de venda de produto para animais, né, os pet shops, né, e startups, que já têm experimentado e têm relatado uma melhora nas condições, né, na relação de trabalho com os empregados. Né? Tanto tem visto uma produtividade e tem visto mais satisfação no olhar desses empregados, né? Então, agora tendo mais tempo para conviver com a família, tendo mais tempo para os seus afazeres particulares, pega um dia na semana, né? Um dia, vamos dizer assim, não que sábado não seja útil, mas a gente sabe que é mais reduzido em termos de produtividade para resolver seus problemas. E a gente tem visto que vários países, né, já têm aderido, inclusive países no Oriente Médio, agora recente, o Brasil começando agora, né? E aí na Ásia, na Europa, na América do Norte, né? Então eu vejo que isso é uma coisa, falando aqui sobre um aspecto que o professor também foi indagado, eu não tenho dúvida que no mundo as coisas elas são cíclicas, né? Natural que quando você começa a inserir o tema nas discussões, que ele vai ganhando maior abrangência, vai atingindo mais pessoas, mais categorias, e aí é natural que comece uma corrida, né, nesse sentido. Começa o legislativo a querer se mexer, né, começa o judiciário a precisar intervir em muitas coisas. Então, eu acho que é uma cultura nova que está se inserindo e eu acho que vem para ficar. Né? E aí, claro, tudo é experiência, é um experimento, mas no Brasil, como a gente tem visto reivindicação já de categorias pelo quintou, né? Como você diz, e não é necessariamente a sexta-feira, tem empresa que fez experiência dando folga na quarta, porque na visão dos gestores da empresa, a quarta-feira seria um dia que quebraria a semana, então você teria 2 dias de segunda e terça e quinta e sexta extremamente produtivos, porque você teria uma quebra para descanso no meio, e aí é uma visão de cada empresário, de cada um, né? E a gente espera que nas negociações daqui para frente esse tema venha a ser tratado. Carla Moura. Professor, e Carla Moura aqui, muito bom dia para vocês. Pensando aqui sobre o tema, o caminho natural que se espera, né, quando a gente fala desse tipo de mudança, é de empresa para a sociedade. Sendo assim, categorizar seria um caminho inicial? Vou citar um exemplo. Todo mundo sabe que o comércio de rua funciona de segunda a sábado, que nos shoppings também funciona aí o comércio aos domingos, os bancos fecham mais cedo. Seria o caso de, por exemplo, pegando aqui aleatoriamente categorias, cartórios e escritórios de advocacia agora só funcionam até quinta-feira. E aí isso ia gerando um hábito social. Isso talvez fosse uma saída? Olha, eu penso, a partir da experiência que eu vivenciei em São Paulo, eu morei 12 anos, que isso já ocorre. Por exemplo, em São Paulo é uma cidade que não dorme, inclusive comparada com cidades gigantescas como Nova York, Tóquio e tudo mais. É uma cidade que tranquilamente pode estar naquele nível. E tem coisas que você não faz a qualquer horário. Então, tudo é uma questão de definição de uma organização sobre o seu funcionamento. Em que medida? O que eu entendo dentro da dinâmica do trabalho e da oferta de serviços em Fortaleza? É que nós temos um hábito que ainda está muito vinculado à cultura do tempo, digamos assim, do tempo climático, do tempo natural. Nós achamos normal a empresa 7 horas da manhã está aberta e 5 horas da tarde está fechada. E a grande maioria delas fecham meio-dia. Eu acredito que numa cidade grande, o fluxo de pessoas, a dinâmica da realidade, determina para nós funcionamentos de serviços em diferentes horários. Tudo é uma questão de seguir a regra. Acredito muito no poder
da hora extra e dos benefícios inerentes a isso, mas que, de acordo com a lei, deve ser organizado da melhor forma. Então, sim, é bastante comum quando você vai lá fora, um número muito grande de empresas nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, ela abrir ou 8 horas da manhã, ou 9 horas da manhã, ou 10 horas da manhã. Por exemplo, eu tenho familiares que moram no Canadá. Vai ter um feriado agora sábado. É engraçado que as pessoas no Instagram não sabem disso, mas o Canadá é um país que, quando você tem um feriado no sábado, sexta, naturalmente, isso é uma cultura nacional, não abrem as empresas. Se tem um feriado no domingo, as empresas não abrem na segunda-feira. Para aquelas pessoas que dizem que as férias no Brasil são muito longas, se informe um pouco mais sobre como funciona nos Estados Unidos. As férias nos Estados Unidos são de 4 meses nas escolas. Então, por consequência disso, você tem uma dinâmica muito flexível. E que qual é um dos muitos benefícios? É que as empresas estão abertas à noite, elas estão abertas mais tarde, o trabalhador sabe que ele não precisa acordar às 5 horas da manhã para chegar no trabalho, dependendo, obviamente, do ramo, das regras de cada país. E da maneira como a empresa se entende que esse é o ponto-chave. Acredito que, sim, nós precisamos rever essa dinâmica de horário e, por isso, nós podemos pluralizar, tendo regras, tendo leis, tendo direitos garantidos. Paulo? Carla, eu acho que, em relação à questão de setores, sabe, eu acho que todos os setores podem se adequar. Eu não sei, Carla, até que ponto nessas pesquisas, nessas experiências, eles têm visto o seguinte: a empresa até funcionar normalmente, certo? Mas eles fazerem uma espécie de rodízio entre os empregados, de maneira que cada um deles tenha 3 dias por semana de folga. Eu não sei se necessariamente importou, nesses casos, em fechamento total da atividade no dia que foi escolhido da semana, para não haver o trabalho, né? Se eles não fizeram uma espécie de rodízio. O professor falou da realidade de São Paulo, né? Recentemente a gente observa lá que as grandes corporações, elas têm 1 dia por semana, no máximo 2, para fazer uma reunião presencial. A maioria do tempo os escritórios estão desocupados porque os empregados estão em casa fazendo um trabalho em home office, que não é menos importante nem menos cansativo, né, do que é o trabalho presencial. Tem essa questão também que é importante, né? Eu acho que o mundo hoje está tratando sobre isso com mais seriedade, que é a questão climática, né, que também observou-se um impacto, né, na redução de emissão de carbono, na medida em que menos pessoas saem de casa 1 dia por semana, né, para ir ao trabalho, para se deslocar. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode se expandir para todos os nichos empresariais, né? Eu não sei a maneira que isso vai ser negociado, a forma que isso vai acontecer, aí só o tempo vai dizer. Ok, 10h28, a gente vai fazer um intervalo agora bem rapidinho e na volta vamos falar sobre produtividade. Será que aumenta, diminui? Qual seria o impacto real para as empresas, né? E também para o trabalhador? Mais gastos, mais contratações, reduções de salário? Nós vamos entrar nesses temas logo depois do intervalo com os convidados Daniel Camussa, doutor em História Social e professor do curso de Direito da Unifor, e Paulo Henrique de Oliveira Alves, vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará. A gente volta já. Você ouve Jangadeiro Band News FM. Agora 10h31, a gente está no nosso JJ Debate aqui, tratando sobre redução da jornada de trabalho, um projeto aí de estudo, na verdade, vai ser feito no Brasil, sobre a redução dos dias de trabalho para 4 dias. A gente está tratando aqui da viabilidade, enfim, a gente vai, antes da participação aqui do professor Daniel Camussa e do Paulo Henrique de Oliveira Alves, a gente vai trazer aqui a participação dos ouvintes acerca do tema, aqui a participação do Sérgio. Fala, Sérgio. Bom dia, Carla Moura. Bom dia, Yuri Costa. Aqui, Bom Sérgio dia. Cardoso, passando para falar dos 4 dias. Pessoal, seria muito bom, mas aqui no nosso Brasil real,
certo? Infelizmente, as pessoas elas só querem tirar o sangue do trabalhador, certo? Tirar o sangue até a última gota. Não querem pagar nem hora extra. Quanto mais dar uma folga, não, né? Diminuir a carga horária. Obrigado, Sérgio, pela participação. Participação aqui da Lúcia também. Bom dia, Carla. Bom dia, Yuri. Bom dia. Eu acharia bom, sim. Mais tempo para a gente ficar em casa, fazer as coisas com mais tranquilidade, cuidar dos nossos pets. E desde que não diminua o salário, né? E diminuindo o salário aí também não vale, né? Obrigado, Lúcia, pela participação. Mensagem do Paulo também. Bom dia, queridos. Sou o Paulo. Se eu pudesse trabalhar 4 dias na semana, eu queria folgar ali na quarta-feira, né? Justamente como os convidados estavam falando, né? Uma pausa no meio da semana, justamente para descansar. E o Pado aqui, ó, falando, na Holanda, quando o empregado fica doente durante as férias, estas são prorrogadas no mesmo número de dias em que ele permaneceu doente. Ou seja, deve aí o horário de férias com saúde. Tem também a participação aqui do nosso ouvinte. Obrigado, Felipe. Felipe não gostou muito do tema do debate, mas é um tema que vale debate justamente porque trata do trabalhador brasileiro. A gente está falando justamente dessa questão da produtividade, o Padov trouxe aqui o exemplo da Holanda. Como seria, então, a questão da produtividade, o impacto para as empresas, por exemplo, ó, porque vai reduzir a carga horária, será que vai precisar de mais contratações, manutenção do salário, mais gastos? Como é que vai ficar esse rearranjo pelas empresas? Paulo? Yuri, as pesquisas têm indicado exatamente um caminho de que a redução de um dia, né, na jornada de trabalho, ela tem acarretado maior produtividade, né, menos rotatividade nas empresas, quer dizer, o empregado se sente mais satisfeito com o trabalho e não quer sair da empresa por qualquer motivo. Tem diminuição de falta, aquela falta dita injustificada, né? As empresas também têm observado uma economia, né, no insumo, no que se gasta para fazer o trabalho, ou seja, energia, material de escritório, em geral, né, o custo da mão de obra, do trabalho, também tem sido diminuído. E aí, isso associado ao bem-estar do trabalhador, né, essas empresas elas têm manifestado interesse em permanecer com a jornada reduzida. Segundo o estudo que houve no Reino Unido, cerca de 90% das empresas querem continuar, cerca de 4, 5% estão propensas a continuar com a redução da jornada para 4 dias, e somente o restante, os outros 5%, é que tem a visão de que devem voltar para a forma anterior. Então, tirando por essa amostragem, que eu repito, é pequena ainda, né, é também um ambiente de trabalho, de relação social diferente do Brasil, que é o Reino Unido, mas, sem dúvida, isso é um indicativo de que vale a pena, penso eu, como um gestor de empresa, você pensar sobre o assunto com a relevância que tem. Professor Daniel? Excelente reflexão. Já que estamos falando de produtividade, eu acho que 3 coisas merecem a nossa atenção. E, a meu ver, o primeiro aspecto é antes e o que está acontecendo dentro da empresa. O que os colaboradores estão reclamando, destacando para nós, destacando nas consultorias que eu ofereci, as trabalhadoras, que eu passei 2 anos por meio de uma atividade de extensão realizada pela Universidade de Fortaleza na Casa da Mulher Brasileira, então tive contato direto com trabalhadoras, e o que foi relatado por elas e muitas outras. É que você tem como problema de produtividade, ou seja, o que faz o trabalhador, a trabalhadora, não conseguir atingir as metas da empresa e dela própria como profissional. Assédio moral, assédio sexual, ela encontra conflitos nas orientações, falta de treinamento,
um mandonismo questionável, uma dificuldade de entender as regras, porque o tempo todo as orientações são diferentes das regras, ou seja, aquele que deveria ter o papel de líder, ele manda cortar caminhos que são diferentes do que a regra da empresa determina, e aí, obviamente, a culpa é do colaborador. O desgaste físico, emocional, a mancha na imagem profissional do trabalhador vai fazendo com que a produtividade decline terrivelmente. E, por consequência disso, entre outros aspectos, o Paulo nos orientou bem sobre uma das consequências, né, um dos problemas da empresa, que é o turnover, né? A rotatividade. A empresa gasta para fazer seleção e contratação, e em menos de 6 meses ela tem que chamar nova seleção para aquele cargo mais 1, 2, 5 vezes, porque, de alguma maneira, a pessoa não se enquadra, mas também a empresa torna desafiador a inserção do colaborador naquele universo. A consequência por causa disso é que você tem um tempo gigantesco que é gasto na empresa para resolver problemas que não deveriam existir. Um dado que as empresas têm revelado muito no setor de negócios e gestão. Eu já fui professor do curso de gestão e as empresas observam o quê? Que há um gasto de tempo gigantesco quando o colaborador chega na empresa e é quase meia hora dando bom dia. Ou seja, ocorre um gasto de tempo sobre uma ação que ela poderia ser feita de outra forma. Não que as pessoas têm que ser sisudas, mas porque se o tempo não é gerenciado de uma maneira adequada e é papel da empresa criar uma cultura para isso, a consequência natural é que o tempo de trabalho para alcançar a produtividade não é cumprido. Por que o colaborador erra? Por uma série de fatores, mas qual é o problema mais grave? É quando ele não é treinado da maneira correta. É quando o equipamento não funciona como deveria funcionar. É quando a regra não é clara. É quando não há redirecionamento, avaliações, feedbacks que tenham por função garantir um melhor desempenho / acolhimento daquele colaborador. Essa dinâmica de um tempo delimitada nessa nova estrutura, ela pode oferecer, sim, uma oportunidade preciosa para a empresa, rever sua cadeia e sua logística, se questionar como os setores funcionam, avaliar o papel dos gestores, porque venhamos e convenhamos, se eu tenho um cargo e 15 pessoas passam por esse cargo e não ficam, o que está faltando para a alta gestão da empresa questionar o papel do líder e do gestor? Porque não tem, pessoal, não dá para ficar no mundo das opiniões, não dá para ficar no mundo das ideologias dizendo que ninguém quer trabalhar. Vamos parar com isso, nós somos profissionais, vamos entender de uma maneira séria. As pessoas precisam sustentar suas famílias. Elas têm, sim, interesse de ter uma vida profissional com qualidade. Mas, quando chega na empresa, elas encontram um universo difícil de lidar, que torna insustentável, do ponto de vista físico, mental e profissional, ela ali se manter. Então, essa nova proposta, acompanhada de regras, acompanhada de debates, reflexões, orientações dos nossos profissionais da área do direito, inclusive, para que nós possamos pensar de maneira séria qual é o papel de cada um de nós, colaboradores, gestores, empresa, Estado, legisladores, na reconfiguração de um sistema mais humano de trabalho. Excelente. Agora, 10h41, a gente está encerrando o JJ Debate desta semana. Queria agradecer pela participação. A gente tratou aqui sobre esse projeto da redução da jornada de trabalho, a semana de trabalho de 4 dias. Foi o tema do nosso debate de hoje. Participação do Paulo Henrique de Oliveira Alves, vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará. Paulo, muito obrigado pela participação. Obrigado, Carla. Obrigado, Yuri. Obrigado, professor Daniel. Uma satisfação imensa. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Participou também Daniel Camurça, doutor em História Social, professor do curso de Direito da Unifor. Professor, muito obrigado pela participação. Excelente, pessoal. Parabéns pela Jangadeiro, pela excelente empreitada, pela excelente proposta. Paulo, um prazer imenso conhecer você, conhecer o seu trabalho. Fico muito feliz em participar desse evento e estou à disposição, pessoal.
Excelente, muito obrigado. Agora, 10h41, a gente volta já. Você ouve